Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Dia de bênção. Mais um encontro de fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar o nosso Deus, que é recompensador de quem crê nele e o busca. A dar graça e paz, Gabi, graça e paz, Ju, graça e paz, graça e paz, Sara, graça e paz, Nildo, graça. Da parte do Senhor Jesus, o nosso Rei que venceu na cruz. Da parte do Senhor Jesus, o nosso Rei que venceu na cruz. Bruna, graça e paz. Sandra, graça e paz, graça e paz, graça e paz, da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Cacá, graça e paz. Camila, graça e paz. Luz, graça e paz. Sueli, graça e paz. Sim, 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 sim. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Dan, 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 dan. Graça e paz, graça e paz. Marcelo, pastor, graça e paz, graça e paz. Sandra, graça e paz, graça e paz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. A Ele glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Leila Liz, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Jane Linhares, graça e paz, graça e paz. Sheila Fagundes, graça e paz. Luciane, graça e paz. A parte do Senhor Jesus, nosso
venceu na cruz, da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Andréa, graça e paz. Luana, graça e paz. Graça e paz. Laries, graça e paz. A parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz, da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Regina, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Sim, 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 sim. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Aleluia. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Meide Araújo, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. A Ele glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Miriam, graça e paz, graça e paz.
sim, sim, da parte do Senhor Jesus, o nosso Rei que venceu na cruz. A Ele, igreja, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tia G, graça e paz, graça e paz, da parte do Senhor Jesus, nosso Rei que venceu na cruz. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, consagramos a Ti esse tempo, Senhor, de louvor, de adoração, de palavra, de ceia, Senhor, de culto a Ti. Tu és a nossa bênção, Tu és nossa passagem, Senhor, do pecado para a vida eterna. Consagramos a Ti, Pai, todo espírito, alma e corpo que Tu nos deste, para a glória do Teu nome nesse novo dia. Que a Tua misericórdia nesse dia seja conhecido de toda tribo, língua, povos e nações, pelo Santo Cordeiro de Deus. Que todo joelho se dobre, toda língua Te adore. Declare que Jesus é o Senhor para a Sua glória, Pai. Transgressão eu confessar a Deus, se a iniquidade eu confessar a Deus, perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Meu pecado eu confessar a Deus, se a transgressão eu confessar a Deus, se a iniquidade eu confessar a Deus, perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Se o meu pecado eu confessar a Deus, se a transgressão eu confessar a Deus, se a iniquidade eu confessar a Deus, perdoado serei, purificado serei pelo sangue de Jesus. Aroma suave, aroma suave, aroma suave, aroma suave, será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Será o meu louvor,
o teu nome, Senhor. Aleluia. Nesse dia de ceia, nesse dia de tomar do cálice e do sangue do Senhor Jesus, dia que você precisamos atentar para o coração do Senhor. Aleluia. Queremos orar nessa hora e eu queria ler um texto com você para nós crescermos no entendimento, na revelação, na consciência, que é confessar pecado. Amém? O texto de Provérbios, abre sua Bíblia em Provérbios, vinte e oito, vinte e sete, diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Aqui está um princípio de como ser ouvido por Deus na oração. E a confissão tem a ver, porque Deus ouve a oração de quem ouve o clamor do necessitado. Deus também ouve o seu clamor. É um princípio da palavra de Deus, porque Deus atende. Então, quando eu atendo a necessidade do pobre, me importo, Deus também me importa, diz a palavra. Aleluia. Capítulo 21 de Provérbios. Para nós irmos entendendo que quando nós buscamos o perdão e misericórdia de Deus, Deus observa o nosso coração. 21, verso 13. 21, 13. 21, 13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não terá resposta. São princípios para ser ouvido pelo Senhor, porque Deus é um Deus justo e que observa o nosso coração. Quem fecha os ouvidos, o verso 13 do capítulo 21 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, ao pedido dele, também clamará e não terá resposta. E a Deus. Então nós precisamos entender o coração que clama por misericórdia, perdão de pecado, de transgressão, de iniquidade, que tudo isso está dentro. Não é só as obras da carne, não é só o que, como a gente muitas vezes pensa, em moralidades sexuais. Não. Iniquidade passa por isso. Transgressão e pecado passa por essa verdade. E o texto que nos traz a misericórdia, 28, é isso? 28, 13 de Provérbios, que nos mostra como que Deus atende o nosso coração, que nós precisamos prestar atenção no nosso coração, irmãos. A Bíblia diz que ele é enganoso e desesperado.
corrupto, desesperadamente corrupto, de Jeremias capítulo 10. Assim é o coração. Então, muitas vezes nós pensamos, eu não fiz nada, o que eu tenho que confessar? Já estamos enganados pelo coração. Porque ele foi ferido pelo pecado. Então ele engana a mim e você. O verso 13 diz, quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas quem os confessa e abandona e deixa, encontra misericórdia. No Deus de graça, no Deus que nos deu Jesus na cruz e no Deus que pelo sangue nos salvou. Mas é necessário quem esconde os pecados não prospera, não tem a visitação do perdão de Deus. Mas quem os confessa e abandona e se arrepende, deixa, encontra misericórdia. Aleluia, glória a Deus, porque Deus vê o coração. Deus disse a Samuel, veja o coração, não atente para a aparência, porque Samuel já ia sendo enganado, o profeta, pela aparência dos filhos de Jessé, na escolha do rei de Israel para ungí-lo na sua própria casa. Deus disse, olha, cheque o coração, veja a motivação. E é isso que a gente aprende mais com a palavra de Deus para confessarmos os nossos pecados. E mais um texto de 1 João. Por que estamos trabalhando com um tempo a mais nessa verdade? Porque essa verdade abre a porta ou fecha da visitação, da bênção, da resposta de oração para mim ou para você. Ela abre ou fecha a porta diante do Senhor. Vencemos o inimigo que não vai reter o que Deus tem para mim e para você, ou somos resistidos. Lembra, Daniel foi resistido, mas não vencido. O inimigo segurou o anjo, mas como Daniel andava numa vida de altar, não teve como reter. Então o anjo trouxe a sua bênção, a sua resposta, sua experiência, seu crescimento, sua edificação, sua dimensão cresceu. Porque nós precisamos. 1 João 1, verso 9. 1 João 1, verso 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele aí é Deus. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é necessário confessar os pecados. Ele é fiel, Deus é fiel. E justo, se houver confissão, fiel Ele é. Mas para comigo, diante dessa verdade, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica daquilo que nos impediu de voltar a Ele. Injustiça, porque a justiça nos leva de volta para o Senhor. Aleluia! Eu preciso, na hora de confessar, eu preciso parar, sondar o coração, examinar, não falar apressadamente, sem pensar. Eu preciso checar mesmo o que está acontecendo, porque é isso que Deus faz. Ele checa o coração, ele passa em revista, ele sonda, ele olha o que a minha boca está falando, se é o que o meu coração está também falando. Davi disse no Salmo 19, o último verso, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Quer dizer, o que eu sinto precisa ser o que eu falo diante de Deus. E o que eu falo é o que eu sinto.
E aí o Senhor, justo e fiel, me faz prosperar, me faz avançar, purificando, me libertando, me curando. Isso é o poder da palavra de Deus agindo em mim. Amém, meus amados? Com ritmo ou sem ritmo, na congregação ou no quarto, onde você estiver, transgredindo, pecando, cometendo iniquidade, quer dizer, pecando diante de Deus, o resumo de tudo isso, confesse com o coração que pede perdão. Às vezes nós não atendemos o pobre, e aí Deus não nos atende. Porque a Bíblia diz, não ouvimos, fechamos o ouvido para o clamor dele, então o Senhor fecha o ouvido para o nosso clamor. Porque Deus é um Deus que mandou amar o próximo como a si mesmo. Então assim ele faz. Então eu preciso atentar para isso. Por isso que quem ama o próximo cumpriu a lei, diz a palavra. Cumpriu a lei, toda a lei. Então o Pai clama. Onde nós aprendemos isso? No altar. No altar se confessa e abandona, então prospera. No altar a gente recebe de Deus a purificação de toda injustiça. Amém? Aleluia. Toda injustiça nós somos purificados, diz o Senhor. Então ore ao Senhor nessa hora. Dê a Deus seu coração. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, diante de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Que possamos cada um de nós, ó Deus, diante de Ti, onde tudo está nu, Senhor. E claro, onde tudo é visível em nosso centro de emoções. Possamos confessar, Senhor, e abandonar para alcançar a misericórdia do Senhor. Em nome do Teu Filho, pelo sangue do Cordeiro, Pai, toda a obra da carne, todo sentimento, Senhor, que não Te louva, não Te adora, não Te agrada, Pai, não esconderemos de Ti, Senhor, mas andaremos, ó Deus amado, na luz contigo. O Senhor habita numa luz, Senhor, numa glória. Tem misericórdia, Pai. De todo serviço, Pai, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, sem misericórdia, Pai. De Jesus, amém. Nos perdoa, Senhor. Aroma suave, aroma suave,
reconhecemos a tua obra, Senhor Jesus, se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Senhor Jesus, se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Senhor Jesus, se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, morte de cruz, Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, morte de cruz, Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, morte de cruz, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fiel até a morte, morte de cruz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ser fiel. E o ato de buscar a Deus, restituindo, restaurando, purificando, edificando um altar, é fidelidade. Como Jesus. Jesus deu o padrão, deu o modelo, e é a nossa forma, fiel, fiel. Fiel em seguir e servir. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós queremos clamar a tua visitação no teu reino de paz, justiça e alegria, no poder do sangue do Cordeiro, no poder, ó Deus, que há no céu, na terra e debaixo da terra, no nome do teu Filho, para que, Pai, os enlutados, Senhor, nesse dia, e, ó Deus, em toda essa situação sejam consolados. Ó Pai, os doentes e enfermos nos hospitais, Senhor, nos leitos de dor e enfermidade, Senhor, Tia Gelsa, Pai Santo, ó Deus, ó, seja visitada, Senhor, pelo poder do nome do teu Filho. Ó Senhor, para que, Senhor amado, seja, Senhor amado, na vida da irmã Hilda, pastor Djalma, pastora Lourdes, ó Deus, os irmãos da missionária Miriam, Senhor amado, que estão internados, Senhor amado, a Zuleika, Senhor, a Dona Maria, ó Deus, a Daniela Matos, Senhor, eu e a Gabriela, ó Deus, aqueles que estão debaixo de doença crônica, enfermidade, Pai Santo, diante da tua presença, pelo sangue do teu Filho, Pai, visita com o teu reino, Senhor, ó Deus, aqueles que estão, Senhor amado, passando, Senhor amado, dor e enfermidade, ó Senhor amado, nos hospitais, nos asilos, nos pobres e moradores de rua, Senhor, nos órfãos, ó Deus, em rua, Senhor amado, e nos abrigos. Ó Senhor, tem misericórdia nos presídios
Manifesta o teu reino nesse dia, Pai, por tua misericórdia que se renovou sobre nós, sobre cada um que amanheceu, suas famílias e parentela. Senhor, renova o teu reino, trazendo libertação, ressuscitando, curando, ó Senhor, e salvando o perdido. Desligamos toda obra de espírito de doença, de enfermidade, de dor, de morte, de destruição e roubo da vida, da alma e do espírito, e ordenamos, vá para o abismo em nome de Jesus. Toda possessão saia em nome de Jesus Cristo. O Senhor repreenda Satanás em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a cada irmão que entrou, cada irmão que estava conosco no louvor, na oração. A graça e a paz do Senhor Jesus te seja multiplicada. Nós ligamos na terra sobre a tua vida, ligamos cada pedido de oração, cada clamor diante de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Hoje é dia de ceia. E está aqui os elementos para nós cearmos, amém? Está aqui os elementos para nós cearmos a Deus, né? O pão que simboliza o corpo de Jesus, o cálice contendo um suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que para nós participarmos, nós precisamos examinar a nós mesmos. Que examinar é esse? Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia ensina que deve observar como a sua vida está. Paulo, no livro de 1 Coríntios 11, ele ensina isso, porque a ceia, ela tem o mesmo valor da peça, a passagem que o povo hebreu fez da escravidão do Egito, saindo para a nova vida em Deus. E quando eu vou tomar a ceia, quando eu participo, eu estou declarando a minha nova vida em Cristo Jesus e a ressurreição dele. Não só o que ele vem, mas que ele vive em mim. Como vimos esses dias, estou crucificado com Cristo, logo eu não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou em mim. Então Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também, o verso 23, 1 Coríntios 11, 23, ele diz, eu recebi do Senhor, quer dizer, Deus mostrou, revelou, ensinou desde Moisés, e agora era a ceia no sangue de Jesus. Entreguei a vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que noite? A noite da última ceia, naquele cenáculo, onde o mesmo cenáculo que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles cearam ali, os 12 com Jesus. E naquela noite ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu graças, orou, chamado brahá, abençoou, e ele partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então esse pão é o corpo. Este pão é o corpo de Jesus, partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, por isso que ele diz para o homem examinar se ele está caminhando com Jesus, se ele está disposto a caminhar, se ele está entregue ao Senhor, se a vida dele é de Jesus, se ele está crucificado com o Senhor. Porque se ele não está, ele deve se arrepender nessa hora, pedir perdão examinando e entregar-se completamente ao Senhor.
deve se arrepender, não é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia é o maior favor de Deus a nós. Por quê? Porque ele manifesta a graça. Eu te perdoo, eu te chamo à intimidade. Vem, filho meu, vem, filha minha. Se você ainda não é alguém que entregou a vida a Jesus, essa manhã é o dia. É o dia que o Senhor diz para você: eu dei o meu filho para morrer por você, para partir o corpo dele, para te salvar, para que eu não te condene eternamente no inferno. Há salvação em Cristo. Não é preciso permanecer na condenação do pecado. Jesus já pagou o preço diante de Deus, partindo o seu corpo. Pagar o preço aí, fala, irmãos, pensa em partir o corpo. Ele se esvaziou, homem se fez, servo se tornou e foi fiel até a morte, morte de cruz. Jesus sofreu no espírito, sofreu na alma e sofreu no corpo o abandono do seu Criador, do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor. E todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, toda a ira de Deus, para não cair sobre a humanidade um dia. O misericordioso Deus preparou, antes da fundação do mundo, o Cordeiro dele para me salvar. E a ceia é a expressão exata do amor de Deus, porque a ceia é Jesus sendo sacrificado. E aí, ele faz o quê? O verso seguinte: da mesma forma, ele toma o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança aqui, o cálice, é o sangue derramado. Ele diz: é o meu sangue, faça isso sempre que o beber em memória de mim. Então aqui Jesus, para sair o seu sangue, ele cumpre a profecia de Isaías, que ele seria moído, Isaías 53, ele seria pelo Pai moído, e o seu sangue vertido, o seu sangue carmesim, o sangue de um justo, que quando alguém cresce, bebesse, cresce, comesse, se tornaria um com ele e teria o seu pecado eterno ou mortal perdoado pelo sangue daquele que não pecou, pela carne daquele que não pecou. E aqui está a nova aliança no sangue dele. Que aliança é essa? Agora, aquele que pecar e se arrepender, a graça, a perdão, a aliança, que agora Jesus, o Senhor Deus diz lá em João 1,12, né? Todo aquele que crer no meu Filho, diz o Pai, será feito meu, eu faço dele meu filho. Essa é a aliança. A salvação agora está somente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que se entregou como cordeiro mudo, não abriu sua boca e perdoou os homens. Glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos, aleluia. A aliança está que agora o Senhor disse: eu faço do homem, se ele crer, se ele cear, se ele tomar o pão, se ele beber, comer e beber da vida do meu filho, da fé, da cruz que ele tomou, ele também tomar, ele viver como meu filho viveu para mim, renunciando à sua própria vida. Eu faço dele meu filho. Pela graça, eu salvo ele. Não pela vontade da carne, nem do homem, nem da mulher. Não. Pela minha vontade, diz o Todo-Poderoso, diz glória a Deus, diz aleluia. A ceia é o próprio Cordeiro. Por isso que Jesus diz: quem não come da minha carne, do meu pão,
nem bebe do meu cálice, não tem parte comigo, porque eu sou a ceia. Por isso que se você hoje está desviado, afastado quer dizer, deixou a vida de altar em ruína, contaminado, deixou, não ora mais, não lê, não quebranta o coração, não jejua, não tem prazer de congregar, falta constantemente no encontro de fé que agora é virtual, só clicar em casa, não tem que ir a lugar nenhum, não tem prazer, não tem vindo, você precisa hoje dizer ao Senhor que você está voltando para Ele, reconciliar, porque Ele pagou um alto preço para me salvar, para que eu ande em fidelidade diante dEle. Nós pensávamos que desviar, né, irmãos? Era não ir mais ao prédio. Não. Deixar o caminho, largar a cruz e tomar o caminho espaçoso, na porta larga, e deixar a vida de cruz, é quando eu deixo a vida de altar, de oração, de meditação para obedecer, de jejum para mortificar a carne e buscar a vontade plena de Deus na minha vida. Eu deixo. Quando eu deixo de falar do amor dele aos perdidos, estou desviando. Quando deixo de amar ao próximo, quando deixo de atender à necessidade dos meus irmãos, onde eu louvo a Deus que os irmãos ontem foram levar lá no prédio, aí sim, a sua cesta básica ou sua parte de alimento, como você pudesse contribuir. Outros deram oferta para contribuir, para socorrer os irmãos, que agora aumentou as famílias que precisam de contribuição de alimento. Isso é permanecer no caminho, é seguir Jesus, é comer da carne, é comer do sangue, porque Ele é a ceia. Amém, meus irmãos? Você já preparou? Ainda você pode preparar. Se você não preparou, pegue um pão, pegue um suco. Amém? Vamos consagrar ao Senhor. Vamos consagrar a Ele para bebermos, porque a ceia é maravilhosamente a nossa festa, a nossa alegria, a nossa salvação, mas ela é maravilhosamente terrível. Ela é extremamente vida ou morte diante de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se examina e não se julga errado, quer dizer, come e bebe sem discernir a vida cristã, o corpo, sem entender, merecedor nós não somos, não é isso, ninguém é digno, mas sem entender que eu preciso ter uma vida de arrependimento e de confissão, para seguir o Senhor, porque infelizmente vamos errar, mas é necessário um arrependimento genuíno, de coração e palavras diante do Senhor. A Bíblia diz que eu sou condenado, eu vou enfraquecendo espiritualmente, eu vou adoecendo e vou morrendo espiritualmente e fisicamente, se eu não faço uma confissão e um abandono de verdade, de toda forma de pecado, que é o desviar de seguir Jesus. É isso que eu preciso. Eu preciso andar em arrependimento. E se eu fiz assim, eu preciso. Por quê? Porque isso traz morte física, doença espiritual. Isso traz fraqueza espiritual, isso traz fraqueza e morte e doença também espiritual e física. Por isso que o Senhor examine a si mesmo nessa hora. Examine. Examine a si mesmo. Então ele disse, coma e beba. Aleluia. Esvazie a si mesmo, examine. Então coma e beba. Por quê? Ele diz, não coma e beba se você não se examinou. Se eu não vi como está o meu coração, como que ele está? Eu preciso examinar para ver como está o meu coração, como está a minha vida diante do Senhor, e então comer
e beber. Examine. Se você está se esvaziando, ore agora ao Senhor. Ore agora ao Senhor. Você está se fazendo servo. Você está se esvaziando dos seus direitos. Dos seus direitos. Jesus se esvaziou dos seus títulos, do Deus que Ele era, do Filho, do glorioso. Se esvaziou. E homem se fez. Ele se fez pecador, passivo de misericórdia. Como homem ele serviu. Vamos examinar se estamos assim diante do Senhor, se estamos servindo a Ele como servo, como escravo, diz a Bíblia, de Deus, sem vontade própria, e dos homens, servindo as pessoas com amor. Quantos cristãos têm servido as pessoas por obrigação? Não há amor, não há coração. Se puder, não serve. Não sirva a Deus assim. Se nós servimos a Deus assim, traremos condenação e morte espiritual e doença. E muitos de nós já está assim. Estamos morrendo sem perceber, indo ao inferno, dentro do grupo ou do lugar chamado igreja, com Bíblia na mão. E ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Fiel segue. Não importa a dor, não importa os problemas, não importa a distância, não importa o custo, não importa o cansaço, o fiel segue. O fiel toma a cruz e não abandona, sabendo que ela vai trazer a ele todo tipo de problema por causa de seguir a Jesus. Será rejeitado, abandonado, zombado, será perseguido, sofrerá, mas o fiel não abandona a sua cruz, porque o seu Senhor não abandonou a cruz dele para me salvar e te salvar. Pai, nós consagramos, ó Deus, se você pode, pegue seu pão, seu cálice. Nós consagramos, ó Deus, o pão e o cálice que aqui está, Senhor. Consagramos esses elementos a Ti, no nome de Jesus, para que a partir de agora seja o corpo do Teu Filho, o sangue vertido por nós. Comemos para sermos um com Ele. E bebemos essa nova aliança que nos perdoou o pecado, se nele crermos. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tome do pão. Aleluia. Coma do pão. Tome do cálice, aleluia, o sangue do nosso Senhor Jesus. Amém? Tome, aleluia. Em Cristo Jesus amamos a sua vida. E receba essa nova aliança do Senhor. Receba a cura do seu espírito, alma e corpo. Receba. Recebemos porque não é um pão, não é um suco, é o sangue, é o corpo de Jesus. Ele entrou em nós, Ele vive em nós, internalizamos Ele. Uma vida pelo Espírito, fiel, ensinável, disponível ao Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Vai viver essa vida.
e foi fiel até a morte, morte de cruz. Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Senhor Jesus, à noite prepare também o seu pão e prepare seu cálice para cearmos, tomarmos do pão e do cálice. À noite prepare para nos alegrarmos. E se você puder tirar sua foto e pôr no celebração, será uma forma preciosa de carinho e de comunhão nesse tempo de distância. E foi fiel até a morte. Cante a nossa vitória, a nossa alegria contra o inimigo. Nosso nome está no livro da vida. Senhor Jesus, fiel, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nosso Cristo. Senhor Jesus, nosso Salvador. Senhor Jesus, a quem devemos nossa vida toda inteira. Senhor Jesus, que os anjos te adorem, querubins, serafins, arcanjos te adorem. Senhor Jesus, todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse que o Senhor é Deus. Senhor Jesus, nossa salvação. Senhor Jesus, nossa salvação. Senhor Jesus, nossa salvação. Oh, glória ao teu nome. Ninguém, Senhor, ninguém nos amou assim. Ninguém merece, Senhor amado, o amor que te é digno. Ninguém merece, ninguém. Só o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, dando o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça no inferno eternamente, mas tenha a vida eterna. Foi fiel até a morte, e morte de cruz.